Olá, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez transmitindo diretamente da Igreja Presbiteriana de Juara, com o fim de discutir temas relevantes para a fé cristã e com o objetivo de edificar a sua vida. Esperamos que Deus ricamente nos abençoe por meio desta exposição. Queremos dizer que é um prazer e uma alegria muito grande para nós tê-los conosco. Esperamos que você participe através dos nossos chats, tanto no Facebook quanto no YouTube. Você pode fazer perguntas e a gente responde na medida do possível. E se você quiser o material do estudo de hoje, basta você dar aí o seu nome dizendo que você quer o material. Nós daremos um jeito de entrar em contato e enviaremos para você. Hoje nós vamos falar sobre relacionamentos com quem não pensa e não age como a gente. Nós estamos discutindo já há 3 semanas sobre relacionamentos e nós falamos sobre relacionamentos com as minorias na semana passada e esperamos que tenha sido bênção na sua vida, aquilo que nós dissemos, sempre procurando nos embasar ao máximo nas Escrituras Sagradas. Hoje não vai ser diferente. Como nos relacionar com quem pensa e age diferente da gente. Principalmente no campo religioso, tá? Nós vamos fazer essa separação porque esta série Relacionamentos, ela continua. E, posteriormente, nós vamos falar como nos relacionar em família, como nos relacionar com vizinhos, como nos relacionar no trabalho, enfim. Nós vamos trabalhar o tema relacionamento por algum tempo. Hoje nós vamos falar como nos relacionarmos com religiosos, com pessoas que têm religiões diferentes da nossa. Esse é o nosso tema. O pastor Edgar dispensa apresentações, é o nosso pastor auxiliar, mas eu queria que ele cumprimentasse os irmãos e desse o boa noite dele aí, antes de começarmos. Muito bem, uma boa noite a todos, aqueles também que nos acompanham à distância. Como nós temos dito, temos trabalhado às sextas-feiras para trazer assuntos pertinentes, interessantes para nós podermos estarmos tratando bem à luz da palavra de Deus, trazendo os possíveis esclarecimentos. Esperamos realmente que vocês possam, como o pastor acabou de dizer, ser abençoado, como para a gente tem sido muito bom termos esses momentos e principalmente analisando à luz da palavra de Deus. Amém. Eu gostaria de incentivar os irmãos que assistissem aos nossos trabalhos, participassem da discussão, dando o seu like ou até mesmo o seu dislike, né? Por que não? Ninguém está livre de críticas e ninguém deve ser desmotivado de melhorar, de crescer. Nós estamos aqui nesse incentivo, querendo melhorar cada dia mais a nossa maneira de falar e as nossas transmissões para você. Então fazemos isso para que você tenha um meio, um elo de ligação com a igreja, para que você receba a palavra, também um meio, não é, pastor Edgar, de pastorear a igreja. Nós estamos pastoreando a igreja por meio da palavra de Deus, ensinando a igreja mesmo em tempos de pandemia, mesmo em tempos de isolamento social. A gente precisa reaprender como ser igreja nos tempos em que estamos vivendo. Eu não sei se essa pandemia vai passar rápido, eu não sei como vai ficar a questão da vacina e nem sei se outras pandemias como esta virão num tempo muito em breve, muito breve. Então nós precisamos nos readequar aos novos tempos em que estamos vivendo. E uma das formas de nos readequar a esses novos tempos é transmitindo os nossos cultos pela internet. Desafio os irmãos a se municiarem de tecnologia para isso, a participarem, convidarem outras pessoas para participarem consigo, enviar os links para que outros possam também participar e serem abençoados por meio da exposição e da discussão da palavra de Deus. Como eu disse, então hoje nós vamos falar sobre como nos relacionarmos com quem pensa e age diferente da gente, sobretudo no que diz respeito a
religião. O texto que eu escolhi para que nós começássemos a pensar sobre esse assunto é o texto do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12. Nós vamos ler o verso 18, que diz assim: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Eu acredito que se a gente desmiuçar esse texto, se a gente se debruçar sobre esta passagem e procurar colocá-la em prática, nós vamos dirimir a maioria dos problemas que nós temos uns com os outros no que diz respeito à religião. Porque eu não sei, eu creio que todos saibam, né, que nós, religiosos, das mais variadas religiões, nós temos muitas religiões no Brasil e não é nosso objetivo nem nomenclaturar nenhuma delas, mas vamos aí pensar nas divisões teológicas existentes, e essas divisões dão origem a inúmeras religiões. Nós temos os tradicionais. Dentro desse grupo, nós podemos pensar em batistas, presbiterianos, congregacionais e outras religiões dessa linha. Nós temos os pentecostais, e aí podemos pensar na Assembleia de Deus e outras igrejas desse segmento. Inclusive igrejas presbiterianas, pentecostais, os tradicionais também se dividem nessas linhas teológicas. E nós temos os neopentecostais, né? E poderíamos citar a Internacional da Graça, Mundial do Poder de Deus, enfim, igrejas nessa linha, igrejas mais novas, mais recentes, que mesclam o pentecostalismo com alguns elementos, às vezes até do misticismo brasileiro. Nós temos os sabatistas, que muito mais representado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, que são aqueles que guardam os sábados. Nós temos os católicos, que também são cristãos, mas que seguem uma outra linha teológica diferente daquelas dos evangélicos. E é sabido que todos seguem o mesmo Deus. Eu não vou aqui discutir a fé de ninguém. Todos seguem o mesmo Deus, e aí cada um faz a sua avaliação a respeito dessa frase que eu estou dizendo. No entanto, mesmo seguindo o mesmo Deus, tendo o mesmo Cristo como Salvador, existe uma divisão enorme. Existem problemas quase intransponíveis entre todas essas denominações, de maneira que a gente observa que uns atacam os outros à distância, fazendo com que qualquer tipo de aproximação, de respeito, de tolerância, de antidiscriminação, de antiacepção, seja quase impossível de ser dirimido nos tempos em que a gente vive. Então, um dos grandes objetivos nossos nesta noite é combater a falta de amor que existe entre aqueles que se dizem cristãos. Falta de amor que tem gerado muito mais prejuízo ao reino de Deus do que qualquer tipo de lucro. Eu não consigo enxergar nada de bom no que acontece entre os religiosos brasileiros, que gera toda essa separação. Então, à luz do texto de Romanos, nós precisamos então entender que no que depender de nós, nós precisamos fazer todo o possível para termos paz com todos os homens. Então, se a gente, vamos fazer aqui uma análise rápida do texto. Se possível, então existe uma situação em que talvez fuja ao nosso controle, talvez não possamos, talvez não dependa de nós. E se não depende de nós, é possível que a gente fique livre, não de fazer todo o possível, mas fique livre talvez de um relacionamento com quem não nos respeita como cristãos. Agora, nunca pode partir de nós para com eles. É isso que eu entendo da frase, se possível. Agora, quando depende de nós? Se depende de nós e quando depende de nós, quando está em nossas mãos, precisamos aprender que todo possível deve ser feito para que nós tenhamos paz com todos.
Não é possível, a gente não está falando, deixa eu explicar outra coisa aqui, nós não estamos falando de paz no sentido de oposição à guerra, guerra no sentido militar, nós estamos falando de paz de alma, paz de espírito, paz de coração, paz de relacionamento, é isso que o apóstolo Paulo está abordando aqui. Então, no que depende de nós, nós devemos ter paz uns com os outros, e eu não posso ter paz com o meu irmão de outra religião, se eu vivo a atacá-lo, por exemplo, usando esses meios que nós temos hoje, as mídias sociais. Ou se eu vou para uma praça pública, afrontar a fé do outro. Então, eu não estou prestando um serviço ao reino, mas um desserviço ao reino. Nós vamos defender durante a nossa conversa hoje, que esse tipo de coisa, no máximo, nós podemos fazer pessoalmente, quando ambas as partes desejam o diálogo sobre aquele assunto. Do contrário, é minha opinião que nós não temos o direito de atacar a fé do outro, de forma nenhuma. Nós não temos o direito de, à distância, sem dar a ele o direito de se defender, o direito de fazer a sua exposição, a contra-argumentação dele, apresentar suas razões. Nós não temos o direito de ir, por exemplo, aqui, vir para as mídias sociais, ou ficar à distância, jogando pedra na fé do outro, porque isso é algo da intimidade dele. Nós não sabemos há quanto tempo essa pessoa aprendeu o que aprendeu, aprendeu a amar o que aprendeu, e aprendeu a viver e a conviver com aquilo que ela tem como base de fé para a sua vida. À distância e atacando de maneira dura, sem amor e sem respeito, nós jamais ganharemos o direito de entrar no coração daquela pessoa. E estamos afrontando o texto do apóstolo Paulo aos Romanos, descumprindo o princípio que nos cabe, que é de ter paz com todos os homens. E esse todos os homens é óbvio que está inserido também o contexto das religiões. Então, essa é a nossa introdução, nós vamos caminhar por aqui, e o nosso primeiro ponto é como conviver, ou como nos relacionar com outras religiões. Nós somos presbiterianos, nós temos uma forma de ser de igreja, nós temos uma forma de caminhar com a nossa liturgia, nós temos uma forma de ter o nosso culto com Deus, a nossa adoração a Deus, nós temos uma forma de governo de igreja. Então, nós temos peculiaridades que dizem respeito ao presbiterianismo. Mas vamos supor que você seja batista, então você vai nos ouvir hoje e vai pensar do ponto de vista dos batistas, olhando para o presbiteriano, para o pentecostal, para o neopentecostal, para o católico, para o adventista, enfim. O adventista vai olhar para nós do ponto de vista dele. Então, esse estudo não foi feito somente para presbiteriano, mas para qualquer um de qualquer religião que está nos assistindo. Coloque-se no seu lugar e olhe para o outro, olhe para outra religião e aprenda, entenda o que nós vamos trabalhar aqui nesta noite em relação a isso. Como nos relacionar com outros evangélicos. Eu trago como base para nós falarmos sobre isso o texto de Lucas, capítulo 9, verso 49, quando diz assim: falou João e disse: Mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios e lhe proibimos, porque não segue conosco. Antes de falar sobre esse texto, talvez até de fazer uma breve exposição sobre ele, Pastor Edgar, como nós podemos nos relacionar com os outros evangélicos, com as outras teologias que existem, com as outras igrejas que são diferentes, pensam diferente e agem diferente de nós? Dê aí a sua opinião. Entendo que, como foi colocado, há muitos grupos que pensam
no sentido de olhar para a sua própria denominação, e nesse sentido é diferente das demais. Isso o senhor já deixou claro, mas eu creio que o que define em essência uma igreja não é um grupo de pessoas, ou seja, em comunhão, que interage para prestar culto e serviço a Deus apenas. Mas, em essência, eu compreendo que a igreja é, por definição, a invisível, e dela, portanto, fazem parte todos que comungam invisivelmente, mediante o mesmo Espírito que em todos os salvos habita, não por definição, uma placa separatista. Partindo disso aí, nós podemos ver que, embora sejam inevitáveis, os grupos evangélicos podem ser definidos, infelizmente, na teologia ecumênica, ou seja, cada uma das linhas ou igrejas que compõem um cristianismo defendem as suas bandeiras, vamos dizer assim, identificatórias, e eu diria também que, lamentavelmente, e que temos visto que gira em grande parte em torno de um contrassenso cristão. Ou seja, ignorando as demais denominações, e nós aqui, como nós estamos falando, e quando citarmos algumas denominações, é só no sentido de mostrar algumas coisas, no sentido de trazer esclarecimento para nós aqui. Nós não estamos no sentido de estarmos acusando, mas é óbvio que algumas denominações serão citadas aqui, como o senhor mesmo já o fez, mas no sentido de trazer esclarecimento para nós. Então, eu estou me referindo a isso, pois a falta de respeito aos outros grupos tem saído do âmbito bíblico para os grupos definidos, onde se esquece que, lembrando da nossa perícope, Romanos 12, do 9 ao 21, que o verso 10 descreve: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Ou seja, quando eu olho para essa situação aqui, eu vejo que está restrito, separatistas, e não abrange aqui o próximo. Isso não é cristianismo, ao meu ver. Ou seja, isso aqui, eu creio que a luz da palavra de Deus está afadada ao fracasso. Ou seja, quando eu olho, eu creio que nós precisamos rever as nossas posições e não compartilhar questões aí teológicas. Não pode ser aí razão, ou não deve ser a razão de inimizades e desrespeito uns para com os outros, no sentido que nós chamamos, né, de denominações. Então, eu acredito que deve prevalecer o respeito, independente de como as denominações, elas pensam, elas agem, no sentido doutrinário e até mesmo de comportamento, como costumes, nós devemos respeitar sem exceção. Muito bem. Nós estamos defendendo aqui que nós devemos nos relacionar da melhor maneira possível com os outros evangélicos, com os outros cristãos, independentemente do pensamento deles, da forma de culto que eles prestam a Deus, das liturgias deles e da forma de governo com a qual a sua igreja se identificou. As diferenças teológicas e denominacionais não são maiores do que a pessoa que está cultuando naquela igreja. E o que tem acontecido há séculos é que essas diferenças se sobrepõem à pessoa. Em nome das nossas teologias, tem muitas pessoas ofendendo drasticamente os outros, sobretudo aqui nos meios das redes sociais. É muito fácil você ir ao YouTube e ouvir um certo pregador e, no meio da sua pregação, ele atacar frontalmente pessoas e denominações, e religiões, e teologias. E nós estamos aqui combatendo isso porque não cremos que isto faça parte de um cristianismo bíblico. E eu queria me basear nesse texto e fazer uma análise rápida do texto de Lucas, capítulo 9, porque eu creio que esse texto nos ensina 5 lições. Os versos 49 e 50 nos ensina 5 lições. Primeiro, é natural ao homem caído repulsar os diferentes. Eu reconheço que é natural aos religiosos repulsar, desrespeitar o outro da outra religião. Isso é natural e é intrínseco ao homem
pecaminoso, ao homem caído, ao homem natural. Mas todos os atos, todas as volições do homem natural devem fazer parte do nosso combate diário. Então nós precisamos lutar contra isso. Eu posso mostrar que isso é natural usando o texto. Um dos discípulos de Jesus Cristo, aliás, todos os discípulos de Jesus Cristo se depararam com uma situação e depois de agir nessa situação, eles chegam para Jesus e dizem: mestre, vimos um homem que... Então, eles viram alguém fazendo alguma coisa e isso já lhes trouxe repulsa, e eles discriminaram, e eles agiram desrespeitosamente em relação a esse homem. Isso é fácil de ser provado no próprio contexto, nas palavras de Jesus no verso de número 50. Mas o que eu quero agora é mostrar que é natural, segundo esse texto, para o homem em pecado, no seu estado natural, repulsar aquele que é diferente. É mais confortável conviver com quem é igual a nós. É desconfortável você lidar bem com quem é diferente. Porém, precisamos aprender que o diferente é um ser, é um próximo a quem eu devo amar e respeitar. Essas duas palavras, amor e respeito, estão tão ligadas que se eu desrespeito, eu não amo. E se eu amo e não respeito, eu amo de palavra, mas não amo de verdade. Então, se eu amo alguém, eu respeito. Se eu respeito, eu amo. Se qualquer uma das duas estiver fora do contexto da minha vida, então não existe amor. Então não importa a religião do outro. Eu preciso amá-lo e respeitá-lo, ainda que eu saiba que é natural essa repulsa que existe entre as religiões. Isso com base na atitude aqui dos discípulos. Mas isso é pecaminoso. O que João fez foi algo negativo para o cristianismo. Ele pecou e Cristo vai corrigi-lo em decorrência disso. Segunda lição que a gente pode aprender aqui nesse texto: o cristianismo de Cristo não é igual em todas as... não é igual nos seus periféricos. Ele não é igual para todos. O cristianismo de Cristo não é igual para todos. Se você olhar o texto, olha só o que diz o texto: vimos certo homem que em teu nome expelia demônios. Na essência, nós somos iguais. Esse homem estava trabalhando para quê? Para libertar o oprimido e cativo das garras de Satanás. E isso faz parte do cristianismo. Aliás, Jesus Cristo, que é o nosso modelo maior, lendo o profeta Isaías, certa vez no templo, se referiu a si mesmo como sendo aquele que veio proclamar libertação aos cativos, a colocar em liberdade os oprimidos. O apóstolo Paulo nos diz que nós devemos imitá-lo como ele imitou a Cristo, e nós sabemos que Paulo trabalhou ardentemente pela libertação dos oprimidos. Então, o que esse homem está fazendo, em essência, é o cristianismo. Agora, os periféricos são diferentes da prática dos discípulos de Cristo. E isso era natural? Esse homem não convivia com os discípulos, esse homem não convivia com Cristo, esse homem não andava com eles. Então, os trejeitos da fé que ele praticava eram diferentes. O que é que isso nos faz pensar? Nas múltiplas religiões que nós temos hoje. Os nossos trejeitos são diferentes. Eu não posso querer que um assembleano seja igual a mim, nem um assembleano querer que eu seja igual a ele, e assim vice-versa, em relação a todas as outras religiões cristãs. Nós somos diferentes, os periféricos são diferentes. Agora, na essência, nós somos iguais. Eu posso dizer que nós somos iguais. Todos nós cremos em Jesus Cristo. Todos nós cremos na salvação pela fé. A maioria de nós crê na salvação pela graça de Cristo. E ainda que haja diferença na interpretação dessa fé pela graça, todos creem da mesma forma. Todos creem que Cristo é Deus e veio ao mundo para nos salvar. Os periféricos da nossa fé ou até da interpretação bíblica não podem se sobrepor à pessoa que está do outro lado.
É isso que nós aprendemos aqui com esse texto. O cristianismo não é igual, porque o homem não é igual. A existência de várias denominações provam que nós somos diferentes. A existência de muitas denominações não é ruim. Na verdade, ela é boa. Porque se eu não me adapto nessa igreja, porque ela tem um templo maior, porque ela tem um certo nível de pessoas, eu posso me adaptar naquela igrejinha que abriu uma portinha pequenininha, próximo da minha casa, e que tem 15 pessoas, mas que estão lá pregando o evangelho de Cristo, diferentemente de mim aqui, mas estão pregando e vivendo o evangelho. Outra coisa que eu aprendo com esse texto de João, é natural ao caído desrespeitar os diferentes na sua individualidade. É natural para nós que somos homens de uma natureza caída, desrespeitar os semelhantes. É isso que o texto vai mostrar. Falou João e disse: Mestre, vimos certo homem que em teu nome expele demônios e lhe proibimos. Olha a ênfase, olha o poder, olha a força do argumento aqui usado por João, por Lucas, no seu evangelho. Os discípulos se viram e se acharam imbuídos de uma autoridade que nunca lhes foi dada, a autoridade de chegar para alguém que era diferente deles e lhe proibir de fazer aquilo que fazia, de lhe tolher o pensamento, de lhe desrespeitar na sua fé. Nós não temos o direito de fazer isso com quem quer que seja, não importa de que religião seja. O cristianismo não nos dá autoridade para isso. E hoje, o que mais se vê, e o que muito se vê na internet, são pastores desrespeitando os outros na sua fé e na sua religião. É isso que os discípulos fizeram aqui. Invadiram o espaço que não era deles, um direito que eles não tinham, uma autoridade que nunca lhes foi dada, de chegar em alguém que tinha um trejeito religioso diferente, mas que na essência fazia o mesmo que eles, proclamar a libertação e libertar cativos do diabo. E eles chegam e proíbem. E o que acontece com essa proibição? Jesus Cristo responde na altura do que eles fizeram. No verso de número 50, você pode observar aí, Jesus Cristo vai dizer: não lhe proibais. A mesma ênfase que eles usaram contra aquele homem sem autoridade, agora Jesus usa contra eles e com autoridade. Vocês não podem fazer isso. Assim como nenhum de nós tem o direito de apontar o dedo para quem quer que seja, de religião que for, e dizer: vocês não podem fazer isso. Nós só podemos dialogar sobre algo tão íntimo com alguém quando ganhamos o direito de fazer isso de maneira íntima e pessoal, dando à pessoa o direito de dar suas razões, de tecer seus argumentos. Agora, à distância, de longe e falando mal, eu creio que isso é um desprestígio ao cristianismo de Cristo. Quarta lição que eu acho que a gente precisa e é importante aqui nesse texto. Não é da vontade de Deus que trabalhemos pela mudança religiosa de ninguém. A partir desse texto e de alguns outros, que nós não vamos citar por uma questão de tempo, mas você pode ter o material aí para dar uma análise mais de perto. À luz desse texto, nós não temos o direito de tentar mudar a cabeça de ninguém dessa forma impositiva. Jesus disse no verso 50, não lhe proibais. Olha o que está acontecendo. Eles viram alguém fazendo diferente, proibiram essa pessoa. Vieram e contaram para Deus, em Jesus. E Deus em Jesus disse para eles: vocês não têm o direito de fazer isso. E é isso que Deus está dizendo para nós, religiosos do nosso tempo. Não temos o direito de dizer a ninguém que eles não podem viver a religião deles do jeito que eles estão vivendo, do jeito que eles aprenderam a viver. Não dessa forma. Não de forma unilateral.
não de forma arrogante, pretensiosa e distante. Nós precisamos aprender a amar o próximo e a conquistar o próximo como amigo, e se como amigo abrir-se a oportunidade de um diálogo a respeito de qualquer assunto que seja, e aí os direitos são iguais, a potencialidade é igual, qualquer um pode convencer qualquer um, e todos têm o direito de falar dos seus sentimentos, da sua fé. E aí, dentro desse contexto, se você convencer alguém, ou se alguém mudar de pensamento, porque dialogou com um amigo, porque dialogou com alguém que o amava, aí nós não estamos sendo contra. Agora, é horrível, é ruim quando de longe alguém ataca a nossa fé. É ruim, é antibíblico, é pecaminoso quando alguém tenta impor a sua teologia, a sua fé a alguém de maneira desrespeitosa. E esse texto nos ensina que Deus não nos ensina a trabalhar dessa forma a fazer prosélitos de outras religiões, atacando a sua fé. Nós discutimos a nossa fé, nós falamos sobre a nossa fé no ambiente da nossa fé, no ambiente onde praticamos a nossa fé. Nós falamos sobre ela uns com os outros, porque quando saímos para evangelizar, o evangelho é um só, e o evangelho tem um conteúdo, e o conteúdo do evangelho é a apresentação de Cristo como Senhor e Salvador, de todo aquele que arrependido se entrega a Ele. O conteúdo do evangelho não é a discussão teológica. O conteúdo do evangelho não é a teologia sistemática de qualquer igreja. O conteúdo do evangelho não são as doutrinas que as igrejas seguem de maneira particularizada. O conteúdo do evangelho é aquilo que é essencial à vida eterna. O periférico não deveria ser tratado quando saímos para evangelizar. E por último, nesse texto, nós vimos que as diferenças na forma de ser e agir não torna uns melhores do que os outros. Quando Jesus disse, mas Jesus lhe disse, não proibais, pois quem não é contra vós outros é por vós. Quando Jesus Cristo diz, olha, não proíbam esse homem, porque quem não é contra vocês é a favor de vocês. Jesus Cristo está dizendo, olha, vocês não são melhores do que eles, e ele não é melhor que vocês. Então nós precisamos entender que nós não somos melhores do que os nossos irmãos lá, pentecostais, neopentecostais, católicos, adventistas. Não somos melhores do que eles, e nem eles são melhores do que nós. É isso que Jesus está dizendo quando ele diz, não proibais, porque se eles não são contra nós, eles são a nosso favor. E se você ler um pouco mais a respeito do texto, Jesus Cristo vai dizer, vai falar a respeito dele mesmo. Quem não é contra mim não quem não é contra mim não está contra mim, ou quem não fala mal de mim está a meu favor. E todas esses segmentos teológicos que nós falamos até agora, são cristãos. Eles pregam a Cristo, eles creem em Cristo. Então, amados irmãos, à luz desse texto, como é que nós lidamos com aqueles que não são da nossa denominação? Eles não são adventistas como você é adventista. Eles não são católicos como você é católico. Eles não são presbiterianos como nós presbiterianos. É assim que nós lidamos com eles. Amor e respeito sempre. Sempre, sempre, sempre. Não devemos e não podemos atacá-los na sua fé, sobretudo à distância, sem dar a eles o direito de se pronunciar, sem que eles tenham pedido a nossa opinião. Não podemos confrontá-los com a nossa maneira de entender as Escrituras, colocando-os como inferiores, como perdidos, como ímpios. Nós não temos o direito. Jesus não deu esse direito aos seus discípulos, pelo contrário, ele os corrigiu severamente quando eles assim agiram. Como nos relacionar com cristãos católicos? Pastor Edgar, como é que a gente se relaciona com cristãos católicos?
observando tudo que nós já dissemos até aqui? Primeiro, a gente sabe que as diferenças ela tem mais atrapalhado do que contribuído para o Evangelho. Isso, se nós olharmos para todas as chamadas ou conhecidas denominações, que hoje é até impossível a gente saber, principalmente no sentido de Brasil, porque dizem as estatísticas que se nasce uma igreja cada dia no Brasil. Então, não temos nem como nos relacionar nesse sentido e aqui dando nome a essas igrejas. Em relação à Igreja Católica, o que nós estamos falando nesse sentido, desde o início, houve já um racha, né? A gente sabe que essas divisões, elas não se dão nos dias atuais, embora isso é apenas consequência daquilo que nós estamos falando, mas as divisões se dão por pretensões, né? E a gente está falando, e como no caso aqui vem à baila a Igreja Católica, porque nós estamos citando agora nesse momento a determinada igreja, mas isso se faz, vamos dizer assim, é recíproco. Nas demais denominações, o sentido de estar atacando, de estar colocando, e até mesmo aquela questão separatista de que nós somos melhores, né? Geralmente, cada denominação vai se defender dessa maneira, mas já naquela época houve, nós podemos entender, uma divisão de pretensão, mas na essência, os demais cristãos não deixaram, por exemplo, nesse sentido que nós estamos falando, de ser católicos, né? Na essência da palavra aqui, não são menos apostólicos os demais irmãos também que professam a Jesus Cristo de uma forma genuína. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é quando falo em respeito, não significa que nós devemos sermos coniventes também. Como o senhor falou, a questão que nós estamos tratando no sentido de que tem essas divisões e são notórias, não tem como nós escondermos, mas de entendermos que nossa denominação, no caso presbiteriana, não significa que, por exemplo, ir ao púlpito e pregar a Jesus, simplesmente há necessidade de atacar outras denominações. Não é por aí que nós estamos trabalhando, mas quando eu olho sobre essa questão aqui, mesmo abraçar aí a mesma leitura, ou seja, relativa à interpretação e aplicação, como nós nos diferenciamos nesse sentido, mas não sermos exclusivistas, ignorando as demais pessoas que fazem parte de um contingente cristão. Eu estou trabalhando em cima do texto de Romanos, quando eu olho para o versículo 11 do capítulo 12, no zelo não sejais remissos, ou seja, lento, indolente, para trás, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Olha a ideia que traz para nós. O cristianismo, acima de tudo, ele tem que visar servir ao Senhor e não atacar as pessoas. Servir ao Senhor e não atacar as demais denominações. Quem professa Jesus antes serve, assim devemos também agir para com os demais. Eu vejo que essa deve ser a tona, o caminho que nós devemos tomar, principalmente nos dias em que nós vivemos, que se torna cada vez mais acirrada as competições. Nós poderíamos colocar nesse âmbito. Ou seja, nós estamos analisando que nós estamos, de fato, presenciando, talvez seja essa a palavra mais correta, uma competição entre os chamados religiosos. E aí nós poderíamos perguntar e, ao mesmo tempo, trazer a resposta. Qual a vantagem disso? Sendo que pessoas vão sair ofendidas, magoadas, e isso a gente vê até mesmo, infelizmente, entre pessoas conhecidas de um determinado município, de chamadas religiões diferentes. E eu pergunto, e nós podemos trazer a resposta: aonde encaixa o cristianismo aí? Aonde encaixa a questão do amor ao próximo? Como viver nos denominando cristãos, nos ofendendo, nos espetando o tempo todo? Eu creio que a gente pode
pelo menos tomar como início as maneiras de nós nos colocarmos como cristãos, principalmente quando nós estivermos frente a um púlpito. Muito bem, eu creio que até, por exemplo, eu vou para a praça pública pregar o evangelho. E aí eu começo a usar o microfone para, de certa forma, atacar a religião do outro. Não é esse o objetivo do cristianismo. Não é assim que nós devemos nos portar para transmitir o evangelho. Mas eu quero ler um texto que colabora com a ideia que estamos aqui defendendo, de que mesmo em relação aos nossos irmãos católicos, precisamos tratá-lo da mesma forma. Eu separei as demais religiões evangélicas do cristianismo católico, porque existe, sim, uma rivalidade histórica. Existe uma rivalidade histórica. E o nosso objetivo aqui hoje, de certa forma, é contra-atacar essa rivalidade histórica sob o pretexto de que ela não nos trouxe nenhum benefício e não traz benefício para o reino de Deus, porque, pelo contrário, depõe contra o reino de Deus, porque nós falamos em amor, falamos em um Deus amor, quando, na verdade, nós vivemos em pé de guerra um com o outro. Iniciamos a nossa discussão com o texto que diz: no que depender de vós, tende paz com todos os homens, e eu jamais terei paz com alguém que eu ataco a fé dele, alguém que eu falo mal da sua religião e da sua prática religiosa. Eu não viverei em paz com ele. E eu queria ler um texto, agora Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 1, versos 17 e 18. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por vontade, também com isto me alegro. Sim, sempre me alegrarei, porque Cristo está sendo pregado. Eu não quero dizer com esse texto que os católicos pregam a Cristo por discórdia. Eu não estou querendo dizer com isto que os católicos pregam a Cristo por rivalidade, e nem que nós fazemos isso. Eu usei o texto apenas para mostrar a essência do que o apóstolo Paulo está dizendo e o que nós defendemos e cremos, o que eu creio de maneira muito particular. Não importa como, não importa os trejeitos religiosos que eles têm, não importa a prática litúrgica deles, o que importa é que Cristo está sendo pregado e almas estão sendo salvas naquela igreja que o pastor Edgar mencionou desde o início, a igreja invisível de nosso Senhor Jesus Cristo, da qual denominação nenhuma é dona, mas que Deus em Cristo, de todas elas, tem salvado os seus. Então, olhando para o texto do apóstolo Paulo, nós podemos deduzir que estão pregando o evangelho de Cristo, estão anunciando a Cristo, e é isso que importa, e é isso que deveria trazer alegria aos nossos corações, como trazia ao coração do apóstolo Paulo. E olha que aqui havia um sentimento ruim em relação a algumas pessoas, por algumas questões que não ficaram claras entre eles e o apóstolo Paulo. A Bíblia não se preocupou em explicar por que essas pessoas estavam pregando a Cristo desta forma. Nós poderíamos deduzir que talvez Paulo, ao passar por lá, tenha dito alguma coisa que ficou mal compreendido por elas. Talvez Paulo não tenha conseguido explicar de maneira clara aquilo que ele quis dizer em algum aspecto. E essas pessoas eram cristãs, e elas estavam pregando a Cristo com os corações ainda ressentidos com o apóstolo Paulo. Elas não compreenderam o ministério dado por Deus a ele, o ministério da prisão.
mas elas estão pregando a Cristo. E se você der uma lida com mais vagar no texto, dá a impressão que elas estavam fazendo com muita vontade, estavam fazendo muito. Ainda que Paulo interprete isso como sendo uma pregação que, de certa forma, o atingia. Isso não feriu Paulo. Isso não fez com que Paulo os discriminasse, os desqualificasse. Pelo contrário, ele termina suas palavras dizendo que o que importava no meio de tudo isso era que Cristo estava sendo pregado. O que deve importar para nós é que Cristo está sendo anunciado e que pessoas estão aprendendo a conhecê-lo a partir das religiões que são diferentes das nossas. Mas e como nos relacionar com outros tipos de religiões? Porque não existe no Brasil só os cristãos. Ainda que a gente separou em católicos, pentecostais, neopentecostais, sabatistas, enfim, não existe só isso. Existem aqueles que fazem parte de outras religiões. As religiões afro-brasileiras, por exemplo, o espiritismo, as religiões orientais, todas elas têm o seu segmento no Brasil. Como nos relacionar com pessoas dessas denominações? Pastor Edgar, se quiser fazer uso da palavra, fique à vontade. Sim, eu estive pensando sobre essa questão e como nós estamos, de uma certa forma, até insistindo. Nós sabemos que as religiões são diversas, né? E as responsabilidades de aderir a qualquer uma delas será de plena responsabilidade de cada um. Inclusive, nós até tratamos disso, ou mencionamos isso na última live que nós fizemos, e eu creio que o que devemos ter em mente é que nada deve ser imposto ao meu próximo, né? Não deve se impor nada, e principalmente questões religiosas, né? E em minha mente está bem definida a minha crença. Para mim está definida a minha crença, eu não tenho dúvida sobre isso. Mas isso não me faz um ser humano diferente em minha constituição. E olhando para isso, e o respeito ao meu próximo vale para aqueles que optaram por outras religiões, independentemente de qual seja. Então, quando eu olho para essa situação, eu vejo que continuam seres iguais a mim. Portanto, merecem o meu respeito, independente de suas escolhas, independente da nossa crença. O verso 16 de Romanos 12 vai dizer: não serdes orgulhosos, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Ou seja, começar a achar que eu, no caso, a minha denominação, é melhor que as outras. Cada um de nós vai arcar com as suas responsabilidades pelas decisões que tomaram, mas isso não me faz no sentido de me achar superior, melhor, independentemente qual seja. Então, veja bem, eles também devem ser alvo da nossa piedade, como a Bíblia sempre nos instrui a respeito disso. Devemos amá-los como o nosso próximo, independente dessa ou daquela denominação, e até mesmo daquelas, vamos dizer assim, ditas religiões que saem do âmbito bíblico. Ainda assim, como pessoas, eles merecem o nosso respeito. Muito bem, eu quero citar aqui o texto de Romanos capítulo 13. O capítulo 13 é um texto muito bom para se analisar, e ele trata muito da questão do respeito às autoridades, e ele chega a dizer que o desrespeito a estas autoridades é o desrespeito ao próprio Deus. E ele vai dizer que quem faz isso vai responder diretamente ao próprio Deus. Mas lá no meio de todo esse contexto, o verso 7 diz assim: pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. E eu quero ficar com essa parte final aqui do texto.
a quem respeito, respeito. Nós estamos falando de outras religiões. Eu posso discordar plenamente do candomblé. Eu posso discordar essencialmente do espiritismo. Eu posso discordar do budismo. Mas isso não me dá o direito de afrontá-los, de desrespeitá-los. Porque a eles eu devo respeito. Porque se eu não respeito, eu não amo. Tentar impor a minha teologia presbiteriana, reformada, a quem não tem a minha teologia, é um desrespeito. Principalmente se eu faço isso à distância. Se eu agrido a quem não pode se defender, a quem não pode trazer um argumento contraditório, a quem não pode apresentar suas razões. Eu creio que a gente deva fazer isso e pode fazer isso quando ganhamos o direito de fazer, por meio da amizade, por meio de uma conversa, por meio do evangelismo, em que você sai, se encontra com a pessoa pessoalmente, apresenta o evangelho, surge uma discussão sadia, uma conversa proveitosa. Então, essa pessoa, conversando com você, te dá o direito de falar sobre a sua fé e a fé dela. Aí sim, nós não estamos sendo desrespeitosos. Agora, vir aqui, no meio de comunicação social, para dizer que o outro está errado e que eu estou certo, é quebrar aquilo que o apóstolo Paulo diz no texto central e que o pastor Edgar acabou de usar. Não sejam sábios aos seus próprios olhos e nem orgulhosos diante de vocês mesmos. Amados irmãos, a Bíblia é um livro humano-divino, ou divino-humano, escrito no seu fim há mais de 2000 anos, ou há quase 2000 anos, para um povo diferente de nós, para uma cultura diferente de nós. Só isso que eu disse já dá base suficiente para entendermos que é muito difícil você assumir uma postura de sabedor absoluto da verdade e dizer: eu estou com a razão. E em nome desse eu estou com a razão, ultrajar e humilhar o outro que pensa diferente, seja ele de qual religião for. O que nós estamos combatendo não é que eu tenho que ser igual ao outro, não é que eu tenho que me amoldar ao outro. Nós estamos combatendo a prepotência de quem senta no seu trono, acha-se superior e ataca desrespeitosamente o outro. A Bíblia é muito clara, não só nesse texto, mas de certa forma dentro do que nós estamos vendo aqui. Mas nesse texto, eu devo respeito, mesmo a essas pessoas que pensam completamente diferente de nós e que têm uma religião que nem é cristã. Eles não são cristãos. Porque eles não veem a Cristo como nós vemos. Mas isso não nos dá o direito de desrespeitá-los na sua fé. Nós, aqui da Igreja Presbiteriana de Juara, lamentamos o que aconteceu no Rio de Janeiro, em que os criminosos entraram, destruíram terreiros de macumba, dizendo que naquela região só podia ter cristãos. Nós repudiamos tudo isso. As pessoas vão responder pelo que elas creem, vão responder pelo que elas fazem, vão responder pelo que elas escolheram viver diante de Deus. Não há necessidade de que por isso o Estado, ou quem quer que seja, intervenha e interfira na liberdade da pessoa ser aquilo que ela decidiu ser. Todos nós somos inteligentes e por isso vamos ser responsabilizados pelas nossas escolhas. Todos nós temos o direito de ter a Bíblia e todos nós temos a liberdade de estudá-la, sem que outro tente me impor isso pela força e pelo desrespeito. Nós estamos chegando ao final, mas rapidamente vamos falar sobre como nos relacionar com os não praticantes e os ateus. Os não praticantes são o maior grupo de pessoas com quem nós vamos nos relacionar dia a dia. Os ateus existem e é um grupo muito menor e raramente nós vamos nos encontrar com eles.
sobretudo no Brasil, a maioria das pessoas dizem crer em Deus, ainda que essa crença seja muito diferente daquilo que nós cremos como crença em Deus. Mas como nos relacionar com Ele? Para isso eu deixo para análise de vocês os textos, ou o texto da nossa perícope central de Romanos 12, de 9 a 21. Esse texto é um texto social. O apóstolo Paulo vai tratar nos versos 9, no verso 14, no verso 15, 16, 17, 18, 19 e 20. O apóstolo Paulo vai tratar praticamente em todos os versos desse texto sobre como nos relacionarmos uns com os outros. Então, independente de ser ateu ou não, eu preciso tratar com cordialidade. Eu preciso respeitar, eu preciso amar. O apóstolo Paulo chega a dizer que nós devemos abençoar aqueles que são nossos inimigos e não amaldiçoar. Ele está falando de inimigos. Ele não está falando de pessoas que pensam diferente da gente. Porque às vezes a pessoa pensa diferente de mim, eu trato como inimigo, e não necessariamente a pessoa é um inimigo. Então, se o meu inimigo eu preciso tratar dessa forma, quem dirá aqueles que nem inimigos são? O texto do apóstolo Paulo, no capítulo 12, de 9 a 21, é um texto referência para nos ensinar a lidar com quem não é cristão, com aqueles que vivem aí ao nosso redor, aos milhares, e também com aqueles que são ateus. O fato da pessoa ser ateu em relação a Deus e não crer em Deus, não o torna nosso inimigo. Nós podemos manter um bom relacionamento com ele e até usar isso um dia para termos um diálogo esclarecedor a respeito de Deus e, quem sabe, na salvação, ajudar na salvação dessa pessoa. Eu, particularmente, conheço um ateu que deixou de ser ateu depois de uma conversa. Eu conheço uma pessoa que estava frustrada com o cristianismo, com o evangelho, e parou de acreditar em Deus. Mas um dia, o nosso relacionamento, a forma como eu o tratei, como eu tratei a esposa dele, serviu de base para que pudéssemos um dia voltar a falar sobre um Deus vivo e verdadeiro. E sua vida foi transformada. Hoje ele é um presbítero na igreja presbiteriana. Mas no dia em que nós conversamos pela primeira vez, ele me disse com todas as letras: eu não creio em Deus. Talvez até esteja me ouvindo e me assistindo nesse momento, porque ele tem assistido os nossos cultos aqui da igreja. E ele vai se lembrar disso. Mas eu não o desrespeitei por ser ateu. E é assim que nós devemos nos comportar. Pastor Edgar, finalizando sobre os não praticantes e os ateus, o que o pastor tem a nos falar sobre isso? Nós notamos que muitos não aderiram, ao cristianismo, como foi dito, e nem tampouco às outras religiões. E eu vejo aí, nesse ponto, uma oportunidade para nós, como cristãos. E aí, quando nós estamos falando como cristãos, não simplesmente como presbiterianos, mas todos aqueles que professam o cristianismo, que creem em Jesus, oportunidades excelentes para então se aproximar dessa pessoa, para falar para ele, porque a ideia do 17, como o senhor colocou, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Ou seja, eles devem ser alvos, para apresentar o evangelho, pois o evangelho é uma oferta do nosso Senhor Jesus, que nós devemos apresentar ao homem, sempre que for oportuno, como o Senhor disse. Então, se possível, sermos canais para encaminhá-los ao evangelho, para aquilo que nós entendemos para Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida, sendo que não há outra possibilidade, não há ninguém que vai ao Pai se não for por Ele. Então, isso deve ficar bem claro nas nossas mentes. Em relação aos ateus, também a nossa postura deve ser sempre a mesma, como é o nosso texto básico, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. O verso 18 de Romanos 12. Ainda que eles, olha que coisa interessante, isso é a nossa crença, então nós estamos falando daquilo que nós
defendemos, né? Ainda que eles não saibam, mas creio que Deus, de certa maneira, olha o que nós entendemos, está presente até mesmo no mais anticristão dos homens. De que maneira? Eu sei que eles ignoram isso no sentido de não crerem, embora não com a presença da graça nesse sentido que eu estou falando, salvo venham ser convertidos, como o Senhor disse, no nosso ou para o nosso entendimento, mas pelo menos com a presença da criação, da imensidão do cosmos, controlado pelo poder divino que o sustenta também. Ou seja, nós não estamos aqui para brigar, mas essa é a maneira que nós entendemos, até mesmo em relação àqueles que dizem não ser cristão, ou não crentes, ou não crer em Deus. Então essa é a nossa postura. E nós, olhando para essa situação, então nós pegamos ainda um versículo rapidamente aqui, de Ezequiel 18, nós estamos sempre citando. Olha a ideia, porque não tenho prazer, isso Deus dizendo, na morte de ninguém, diz o Senhor. Ou seja, por isso ele deve ser alvo do nosso amor também, né? Relembrando Romanos 12, 20, né? Nós podemos pegar isso, nós não vamos ler, embora sempre o amor vence, embora nem sempre o amor vence, nós podemos olhar, mas o fato de que nem sempre o amor alcança o alvo, não é motivo para que esse seja mudado, ou seja, para deixarmos de amar, enfim, de nossa parte devemos tratá-los sempre bem, sempre os acolhendo como seres humanos, independente até mesmo deles não crerem naquilo que nós cremos. Amém. Amém. Como nos relacionarmos com quem pensa e age diferente da gente? Foi o nosso estudo e as diferenças tornam o mundo fascinante e ao mesmo tempo um grande desafio à nossa fé. O amor deve estar acima de tudo. O amor respeitoso que devemos ter para com todos. Sejam cristãos evangélicos, sejam cristãos católicos, sejam de qual teologia, de qual linha teológica ele for. Tenha ele a prática litúrgica que ele tenha. O amor deve estar acima dessas coisas, porque isso são periféricos. Que Deus nos ajude a viver assim. Esperamos que tenhamos ajudado você a construir um pensamento cristão que olhe mais para o próximo, como você olha e gostaria que fosse tratado. Que Deus nos abençoe e nos ajude a crescer cada vez mais no conhecimento da sua palavra. Continuamos orando para o Brasil, pela nossa cidade, pelo mundo de maneira geral que tem sido assolado por essa pandemia. Nós vamos orar encerrando o nosso culto, mas antes da oração quero dizer que foi um prazer ter você aqui conosco assistindo. A todos aqueles que seguiram até o final, obrigado pela paciência, Deus os abençoe. Nós estamos à disposição para conversar sobre qualquer assunto. Se precisar, entre em contato conosco de maneira particular, né? Deixe o seu recado aí no Facebook ou no YouTube, que nós entramos em contato. Deixe o seu telefone, quem sabe a gente possa conversar aí pelo WhatsApp, por Skype ou por outra forma. Mas se você precisar da nossa ajuda, quiser conversar conosco, independente da religião que você tenha, nós estamos dispostos e abertos para isso. Principalmente nesses dias de pandemia em que a gente não está podendo manter um contato muito próximo. Então existem aí os meios de comunicação que nós podemos usar. Deus abençoe muito. Eu queria orar pela sua vida. Senhor, em nome e para a glória de Cristo Jesus, abençoe, ó Pai, aqueles que estão nos assistindo nesse instante ou que nos assistiram, ou que nos assistirão ainda no futuro, já que os nossos momentos de conversa estão eternizados na internet. Em nome de Jesus, abençoe o nosso país, que tem vivido uma crise sem precedente.
Abençoe a nossa cidade, ó Pai, em que os casos ainda não são muitos. Não permita que sejam muitos. Deus, tenha misericórdia de nós. Abençoe os nossos irmãos de Cuiabá, que têm sofrido o maior ataque dessa pandemia. Tenha misericórdia da minha família que reside ali, e também de todas as famílias, ó Pai, daqueles que são teus filhos, são teus servos, pertencem a religiões cristãs, ou não, Senhor. Nos proteja desse mal que tem nos assolado. Deus, esteja com aqueles que estão lá nas UTIs, estão nos leitos dos hospitais. Tenha misericórdia nesse instante, estenda a sua mão em nome de Jesus. Eu oro agradecido e confiado que o Senhor é bom, continua bom a despeito das nossas dificuldades. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.